São Guilherme, abade, inspire-se. Em um mundo onde a fé era posta à prova pela tibieza e corrupção, ergueu-se um gigante espiritual. São Guilherme é aquela luz que brilha nas trevas, o modelo de abade que preferiu ser perseguido a transigir com o erro. Sua vida nos ensina que a verdadeira santidade não se mede pela facilidade, mas pela fidelidade incondicional a Cristo, mesmo quando todos nos abandonam. Prepare seu coração para conhecer a história deste guerreiro da fé que transformou mosteiros e almas. No dia 6 de abril, a Igreja celebra São Guilherme, que passou a Igreja triunfante em 1203. Guilherme nasceu em Paris no ano de 1105, de família nobre, e foi, ainda criança, confiado aos cuidados do primo Hugo, que era abade de São Germão. Em tão boa escola, era natural que Guilherme, dotado de boa inteligência, fizesse rápidos progressos, não só nas ciências, como também na virtude. Tendo alcançado a idade canônica, foi recebido no cabido da Igreja de São Pedro e São Paulo, chamada também de Santa Genoveva. Infelizmente, não encontrou entre os membros do cabido o espírito que devia reinar numa coletividade deste gênero. Os cônegos, apesar de sacerdotes, levavam uma vida pouco digna de tão alta missão. Guilherme, notando isto, não se associou aos maus elementos. Pelo contrário, continuou as práticas de vida religiosa, como as tinha adquirido no convento, não se deixando abalar pelo escárnio e pela crítica zombeteira dos colegas. O bom procedimento e a vida exemplaríssima de Guilherme tanto os incomodaram, tanto os exasperaram, que puseram em jogo todos os meios para eliminá-lo da colegiada. Guilherme sofreu com paciência as injustiças que lhe eram feitas, e feliz se sentiu quando lhe foi oferecida uma prebenda fora da cidade, onde, sem causar incômodo a outros, pôde dedicar-se a uma vida só de Deus. Aconteceu que aqueles cônegos, por decreto do Papa Eugênio III e por ordem do rei Luís VII, foram expulsos e substituídos por cônegos agostinianos. Odo, o abade desta nova família monástica, dirigiu amável convite a Guilherme para que se incorporasse à ordem agostiniana. Embora fosse muito inclinado à vida religiosa, Guilherme externou dúvidas sobre o passo que Odo lhe aconselhava, sendo a maior delas abandonar uma colocação tão rendosa como a que possuía. Odo, ao ouvi-lo falar desta dificuldade, apontou para o crucifixo e disse a Guilherme: Deus, que por nosso amor deixou o céu, não merece que por seu amor abandonemos as coisas deste mundo? Esta resposta, inesperada como lhe veio, confundiu o santo homem, o qual, caindo de joelhos, pediu perdão pelo apego desordenado e aceitou o convite do superior. Guilherme entrou na ordem agostiniana e foi, como religioso, modelo perfeito de santidade para todos. Algum tempo depois apareceu-lhe Nosso Senhor Jesus Cristo em sonho e disse-lhe: Guilherme, é minha vontade que procures uma terra longínqua e desconhecida. Muitas tribulações e perseguições te esperam, mas tem ânimo. Estarei contigo, e quando estiveres bastante idoso, te chamarei a eterna bem-aventurança. Guilherme, intimamente consolado com a garantia da eterna salvação, fez o protesto de seguir para onde a vontade divina o quisesse e de aceitar tudo o que a divina providência determinasse. Mas não sabia que país era aquele que lhe reclamava a presença. Esta incerteza desapareceu quando recebeu de Absalão, bispo de Roskilde, na Dinamarca, o convite para o cargo de visitador no convento dos cônegos agostinianos, em Eskilstuna, na ilha de Zelândia. Com o consentimento dos superiores, seguiu com 3 companheiros para o lugar que a obediência lhe tinha indicado. O bispo Absalão recebeu-o de braços abertos. Não tão cordial foi a recepção que teve no convento. Os cônegos que, há tempo, não mais observavam a regra da ordem, não podiam olhar com bons olhos o visitador, a quem outro motivo não podia ter trazido, senão o de reformar os costumes dos religiosos e levá-los novamente ao caminho do dever. 1000 dificuldades opuseram à obra da reforma. 1000 dissabores causaram ao visitador. Cheios de irritação e malvadez, chegaram ao ponto de forjar o plano de vendê-lo como escravo
ou fazê-lo desaparecer. Guilherme não se deixou intimidar. Com firmeza insistiu na fiel observância da regra e na abolição de abusos que se tinham insinuado na comunidade. O que exigia dos outros, ele mesmo observava com todo o rigor, não ligando importância nenhuma ao desprezo, às ameaças e maus tratos de que era alvo da parte dos religiosos. Ao mesmo tempo, procurou com muita prudência, com modos afáveis, ganhar a simpatia, ou pelo menos o respeito dos confrades rebeldes. Estes, vendo de um lado a caridade e condescendência, abandonaram pouco a pouco a atitude hostil e tornaram-se dóceis e obedientes. Guilherme teve a satisfação de ver-se diante da necessidade de fundar um outro convento que se encheu de bons religiosos. 91 anos contava Guilherme quando teve em sonho a visão de um venerável ancião que lhe disse: "Viverás ainda 7. Guilherme, na suposição de tratar-se de um aviso da morte próxima, preparou-se para deixar o mundo. 7 dias passaram e nenhum sinal da morte apareceu. Quando assim se foram 7 semanas, 7 meses, e no fim do 7º mês, Guilherme se sentiu forte e bem disposto. Pareceu-lhe fora de dúvida que aqueles 7 significavam 7 anos. No 7º ano, adoeceu gravemente. O corpo cobriu-se-lhe de úlceras, e o santo servo de Deus sofreu horrivelmente. Como nas perseguições, também nos dias da doença, Guilherme conservou a paciência imperturbável. No meio das dores dizia como Jó: "Se recebemos de Deus benefícios, não devemos aceitar de suas mãos também o que nos é desagradável? Faça-se o que o Senhor determinar. Bendito seja o nome do Senhor." Jó 2:10. Guilherme morreu santamente, ao 6 de abril de 1203, no dia da Páscoa, depois de ter recebido os santos sacramentos. Honório III canonizou-o no ano de 1224. Reflexões. Não só as coisas agradáveis vêm de Deus, como também as doenças, sofrimentos, pobreza, etc. O bem e o mal, vida e morte, pobreza e riqueza, tudo tem sua origem em Deus, diz o sábio do Antigo Testamento. Eclesiástico 11:14. É preciso, porém, que ponderemos o seguinte: sofrimentos que nos vêm, sem que haja a concorrência de um pecado, partem diretamente de Deus. É Ele que nos manda para o nosso bem. Se em companhia dos sofrimentos aparecer um pecado, como por exemplo nas perseguições, ou como costuma acontecer nos negócios do mundo, não é o pecado, como tal, que Deus intencionou que se praticasse. Vontade sua, porém, é que soframos com paciência. Deus não quer o pecado que o ofende, mas também não cerceia a livre vontade dos homens que o cometem. Assim é que devemos aceitar resignados as contrariedades que Deus permite que nos surjam do pecado dos homens. Assim procediam os santos do Antigo Testamento, como Jó. Assim procedia São Guilherme, imitando desta forma o próprio Jesus Cristo, que chamou sua paixão e morte um cálice que seu Pai lhe dera. Não beberei o cálice que meu Pai me deu. João 18:11. Santos do martirológio romano cuja memória é celebrada hoje. Em Roma, a festa do Papa Sisto I, na série dos Papas o 8º. Tomou enérgicas medidas contra os gnósticos. É provável que tenha sofrido o martírio. Plas 126. Em Roma, o Papa Celestino I, dos Papas o 45º. Condenou as heresias de Nestório e do Pelagiano Celesto. Deu à Inglaterra e Irlanda bispos nas pessoas de São Germano e de São Paládio. Na Irlanda, a memória de São Celso, bispo de Armagh. Combateu energicamente o sistema de bispos leigos e restaurou a Catedral de Armagh. Plais 1129. Em Tonquim, o martírio do bem-aventurado Paulo Le Bon Tim, sacerdote indígena, decapitado em 1857. São Guilherme, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, que destes a São Guilherme a graça de reformar vossa Igreja com zelo apostólico, concedei-nos, por sua intercessão, a coragem de defender vossa verdade e a perseverança na vida religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Gostou deste conteúdo? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos e familiares. Sua interação é muito importante. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e acompanhar mais histórias inspiradoras e conteúdos edificantes. Copie o link na descrição e envie para os seus contatos para que o conteúdo chegue ao maior número de pessoas.